Se eu tivesse que escolher um único recurso para provar que o ChatGPT vai muito além de uma conversa solta, eu começaria pelas Custom Instructions. Em vez de repetir o seu contexto toda a interação, você configura a ferramenta uma vez e ela já te conhece desde o primeiro olá. Vamos ao concreto. As Custom Instructions ficam exatamente aqui. Você, depois de logado no ChatGPT, clica na tua fotinho e vem aqui em Personalização. Depois você clica aqui em habilitar personalização, deixa respostas rápidas marcado também, e aqui você começa a dar instruções personalizadas. Por exemplo, aqui eu coloco nunca usar travessão nas mensagens e respostas. Apelido, vamos me chamar de Inventor Miguel. Ocupação, eu vou botar aqui Chief AI Officer. Mais sobre você, e aqui eu coloco uma informação sobre mim. Além disso, eu tenho a memória. À medida que eu fui usando, ele foi registrando várias informações sobre mim aqui. Então, ele referencia chats anteriores e vai salvando informações sobre mim. E o Pulse, que não tem a ver com o uso. O Pulse é simplesmente o sistema de notícias do ChatGPT. O que mais importa aqui nas Custom Instructions são esses dois campos aqui, ó, a ocupação e o mais sobre você. O primeiro campo é sobre quem você é. Profissão, setor, público, com quem trabalha, idioma, restrições importantes. O segundo é sobre como você quer ser respondido. Tom, formato, tamanho, postura crítica, regras de saída. Pense como o onboard de um novo assistente. Se você não conta nada para ele, ele entrega o trabalho genérico. Se você dedica tempo explicando o contexto e jeito de trabalhar, o mesmo assistente entrega trabalho com a sua cara. Personalizar não é só deixar a resposta mais bonita, é alinhar a IA ao seu critério. Um executivo quer síntese e decisão, um analista quer dados e estrutura, um criador quer ideias e variações. As Custom Instructions são a primeira camada dessa adaptação e por isso valem o tempo que você investir nelas. Desculpa interromper o vídeo, mas eu preciso te falar uma coisa. Muita gente acredita que o principal desafio da inteligência artificial é escolher a ferramenta certa, mas não é. O maior problema é que a maioria das pessoas ainda não sabe usar IA de verdade. Hoje você abre o chat GPT, faz uma pergunta, recebe uma resposta e acha que já entendeu tudo. Mas a realidade é que existe uma diferença enorme entre conversar com uma IA e trabalhar junto com ela. É por isso que tanta gente diz que testou o chat GPT e não viu o resultado. Não porque a ferramenta é ruim, mas porque nunca aprendeu a extrair o potencial dela. E foi exatamente pensando nisso que eu criei o curso de chat GPT, Formação Básica no LinkedIn Learning. Nesse treinamento eu mostro desde os fundamentos do ChatGPT até recursos muito mais avançados que a maioria das pessoas sequer sabe que existem. Você vai aprender a criar prompts melhores, gerar conteúdo com mais qualidade, analisar documentos, trabalhar com imagens, interpretar dados, utilizar pesquisas avançadas, automatizar tarefas e até colocar agentes de IA para executar atividades por você. Tenho certeza que uma dessas coisas vai transformar significativamente a maneira como você trabalha hoje. O meu objetivo nesse curso é te ensinar como pensar junto com a inteligência artificial para aumentar sua produtividade, melhorar sua comunicação e acelerar resultados no trabalho e nos negócios. Se você sente que ainda está usando apenas 10% do que o ChatGPT é capaz de fazer, esse curso foi feito para você. Vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado. E agora vamos voltar para o vídeo. Depois de entender o que são, a pergunta natural é como escrever isso bem? E aqui existe um erro comum. Boas instruções não são só sobre identidade, elas são sobre comportamento esperado. Você não está preenchendo uma bio, você está configurando um colega artificial de trabalho. Boas instruções têm 5 critérios de qualidade que funcionam como checklist. São claras, não dão margem para interpretação dúbia, contextuais, situam o modelo no seu mundo, específicas, com exemplos sempre que possível, com restrições explícitas, dizem o que não é para fazer, não só o que é para fazer, e indicam um formato de saída, porque a forma da resposta importa tanto quanto o conteúdo. Os antipadrões ajudam a calibrar. Instrução vaga do tipo seja útil e claro não muda nada. O modelo já tenta fazer isso por padrão. Instrução longa demais vira ruído e o modelo passa a ignorar partes inteiras. Instrução contraditória pedindo respostas curtas e análises detalhadas ao mesmo tempo confunde a saída. E instrução puramente descritiva, que conta a sua história, mas não diz como você quer ser tratado, gasta espaço sem entregar comportamento. Para esse campo aqui mais sobre você, eu sugiro 5 blocos curtos. Papel e profissão em uma frase, contexto de trabalho, público com quem você se comunica e idioma padrão e restrições importantes. Para esse outro campo aqui, instruções personalizadas,
Eu também penso em 5 eixos. Tom preferido, nível de profundidade, postura crítica, se você quer que ele discorde quando achar que você está errado, em vez de concordar por padrão. Esse ponto sozinho já transforma a qualidade e as regras de saída concretas. Citar fontes, evitar adjetivos vazios e direto ao ponto, não pedir desculpas. E no meu caso aqui, nunca usar travessão nas mensagens e respostas. Repara também que aqui em cima da personalização, antes das instruções personalizadas do apelido, da ocupação e do mais sobre você, a gente também tem esses estilos e tons básicos, tá? Aqui eu tenho um estilo padrão, que é o que já vem escolhido quando eu instalo a aplicação, mas eu posso já configurar ele, pré-configurar ele para um estilo mais profissional, amigável, franco, diferentão, divertido e criativo, eficiente, cínico, crítico e sarcástico. E além desses tons e estilos básicos, eu também posso definir uma espécie de escala, né? Quanto que ele vai ser acolhedor, se vai ser meio termo, mais ou menos, quanto que ele vai ser entusiasmado, quanto que ele vai responder sempre com listas e cabeçalhos. Eu pessoalmente não gosto, prefiro em texto, então vou pedir para ele já usar menos aqui. E se ele vai usar ou não emojis nas respostas, eu não gosto, vou pedir para ele não usar emojis. Então você também pode ir variando essas configurações aqui para ele ir se adaptando ao tipo de resposta que você mais quer usar. Esses aqui são mudanças mais genéricas na linguagem em si, e aqui embaixo são as instruções mais específicas sobre você, né? Sobre o seu nicho, são as palavras relacionadas ao teu ambiente, ao teu ecossistema que você vai trazer para cá, para ele sempre levar essas palavras em consideração, beleza, mano? Uma boa Custom Instruction cabe em uma tela sem rolagem. Se passou disso, provavelmente tem gordura para cortar. Custom Instructions desatualizadas é quase tão ruim quanto não ter instrução nenhuma, porque empurra o modelo para um perfil que já não é mais o seu. Mensagem final. Boas instruções não servem para impressionar a IA, elas servem para reduzir atrito e aumentar a utilidade. Se depois de configurar você sente que pede menos, repete menos, corrige menos, é porque as suas Custom Instructions estão funcionando. Se você chegou até aqui, já percebeu que a inteligência artificial não é apenas uma tendência. Ela está mudando a forma como as pessoas trabalham e produzem resultados. Mas assistir essa aula foi apenas o primeiro passo, porque conhecer o ChatGPT é uma coisa. Saber usar o ChatGPT de forma estratégica para economizar tempo, aumentar sua produtividade e resolver problemas reais é outra completamente diferente. E é exatamente isso que você vai aprender na formação completa de ChatGPT. Lá eu aprofundo os conceitos que vimos aqui e mostro na prática como utilizar o ChatGPT no seu dia a dia para gerar mais resultados com menos esforço. Então, se você quer sair do básico e desenvolver uma habilidade que será cada vez mais valiosa nos próximos anos, clique agora no link da descrição e continue sua evolução. Nos vemos no futuro. Beleza?